Existe uma... Olá, amigos, irmãos em Cristo Jesus. Nós, quando acostumamos o hábito da leitura, nós sempre descobrimos algumas coisas que nos chamam a atenção e nos conduz a um raciocínio lógico e muitas das vezes também precipitados. E por esse motivo, entre muitas nuvens de testemunhas que eu tenho acompanhado, os comentários e brados, reclamações e muitas outras coisas, e também as reações de membros, ministros, curiosos, me deixam sempre com o pé atrás. Até porque a teoria da palavra de Deus, a ideia de Jesus Cristo, a mente de Cristo. Algumas pessoas afirmam ter a mente de Cristo, mas na realidade tem coisas que fogem do eixo da mente de Cristo. E muitas das vezes queremos agir, tanto eu como você, agir com nossos próprios impulsos. E isso gera um desconforto dentro daquilo que lemos e daquilo que aprendemos. Sem muitos bolsos, sem muitos estudos, sem muitas profundezas, mas uma palavra clara que me deixa preocupado. Eu quero que você me ajude numa interpretação muito simples e clara. Veja comigo. No livro de Mateus, capítulo 26, lá no Getsemane, a prisão de Jesus. Dê uma olhada comigo aqui. E quando ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, acompanhado com uma grande multidão, com espada e paus, da parte do chefe do sacerdote e dos anciãos do povo. Seu traidor lhe daria um sinal, dizendo: eis aquele que eu beijar, prendei-o. E logo aproximou-se de Jesus e disse: salve, Rabi! E o beijou. Jesus respondeu-lhe: amigo, para que está aqui? Então, avançando, deitaram a mão em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estava junto, preste atenção. E eis que um que estava junto com Jesus estendeu a mão, desembainhou a espada, ferindo o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha. Mas Jesus lhe disse: guarda a tua espada no seu lugar, pois todos os que pecam com a espada, pela espada perecerão. Ou pensas tu que eu não poderia apelar para meu Pai, a fim de que ele pusesse à minha disposição, agora mesmo, mais de 12 legiões de anjos? Deixa eu ir para o 54. E como se cumpriram, então, as Escrituras? E como se cumprirão as Escrituras? Então, é como se cumprirão as Escrituras. Segundo aos que isto deve acontecer. E como cumprirão as Escrituras se tudo isso tem que acontecer? Eu pergunto a você que gosta... Quando eu me refiro ao sentido da mente de Cristo, que alguns dizem que tem a mente de Cristo e que às vezes foge do seu raciocínio, o desequilíbrio é por causa da prática da palavra. E existem pessoas que querem agir porque acham que a autoridade que está sobre ele deve também ser por força e por violência. Então, o texto final, no capítulo de número 26, verso de número 53, Jesus disse: se ou não pensa, ou você não raciocina, ou você ainda não entendeu a minha ideia, que é necessário que tudo isso aconteça. Porque se eu não quisesse que isso acontecesse, ou se meu pai não quisesse que isso acontecesse,
Poderia ser rogado à disposição, eu podia apelar, eu podia pedir, eu podia implorar, o verbo apelar, implorar, insistir, e ele mandaria à minha disposição 12 legiões de anjos. Não eram alguém com uma espada, não é alguém com argumento, com um falso testemunho, que vai romper a porta do inferno, não prevalecerá. E muitas das vezes eu tenho contemplado, tenho acompanhado isso em lugares, em reuniões, as atitudes de homens que estão dispostos a grampear os punhos para defender autoridades eclesiásticas de uma maneira completamente inadequada às Escrituras. É um exemplo que Jesus nos ensinou acerca de uma nova criatura: o que matava não mata mais, o que roubava não rouba mais, o que adultera não adultera mais. A mente de Cristo, na obrigação de nós estarmos ao ponto de transformados para perdoar os que nos perseguem, aquele que nos maldizem. O sermão da montanha, o sermão de Jesus, ele nos assegura uma estrutura óssea, ou, para que não dizer, uma casa edificada sobre a rocha. A tempestade, essas coisas que nos sobrevêm, aquela geração de Sodoma, aquela geração de Gomorra, que se repete nos nossos dias atuais, é uma estrutura que nós temos que ter, de acreditar e permanecer na posição de que fôssemos chamados. Vivemos em guerras espirituais, atribulações dentro de casa, fora de casa, no trabalho, no colégio, nos transportes, nos coletivos. E dependendo de posição de trabalhos de cada um deles, nós nunca vamos deixar de entender que essas coisas têm que acontecer. Somos um povo diferente. A nossa justiça quem vai fazer é o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Nós usamos para admoestar, e porque não podemos estar admoestados? Eu sei que precisamos estar equilibrados, eu sei que precisamos chegar a nível da estatura completa de Cristo, precisamos, mas para isso precisamos lembrar do texto, praticar o texto. Todo aquele pois que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei o homem prudente, que edificou a sua casa, a sua vida, o seu projeto na rocha, em coisa segura. Jesus disse: eu sou a rocha. Não é que ele seja a rocha, mas ele simboliza a rocha, porque a rocha é algo sustentável, algo seguro, e não tem como você fazer uma coisa em lugares seguros, projetar algo em coisas fixas e você perder isso, não tem como. Se você quer casar, quer noivar, quer namorar, se você quer comprar, se você quer vender o seu projeto, quando você não bota no projeto, você não tem estrutura, e quando o seu projeto não está bem fincado, não tem uma base, não tem um alicerce, num lugar seguro, com certeza as decepções, tudo é vento. A situação que Jesus usou, o modo comparativo que o Senhor Jesus usou para falar da chuva, da tempestade, das correntes que bate de ímpeto com aquela casa, é para provar a estrutura. É para provar a estrutura. O filho pródigo saiu de casa pensando que podia ser homem, e quando ele voltou, ele pensou que poderia ser homem dentro de casa. A menina que sai de casa, o menino que sai de casa, a mulher que sai de casa, o homem que sai de casa, tudo quebrou a cara. Alguns perseveraram, se humilharam e conseguiram o êxito, mas outros estão destruídos até o dia de hoje. Não interessa o motivo, não interessa as condições ou as situações, mas precisamos lembrar da mente de Cristo. Não falamos. Eu ouço muito isso. Nós temos a mente de Cristo. Olha, o homem espiritual, ele discerne bem tudo, mas ele por ninguém é discernido. Eu sempre questionei nesse ponto de vista o que é o homem espiritual, o que é o homem carnal. A natureza sou eu, sou natureza, sou feito como obra-prima da natureza de Deus.
Deus me criou daquela modalidade que nós acreditamos lá no Gênesis, lá no início da história, no início da criação. Ali Deus criou o homem da sua forma, semelhança do seu desejo. Criou o homem, formou o homem. E agora vem o homem de lá para cá. Então veio dois homens, não, veio um da linhagem de Caim e um da linhagem de Abel. Da linhagem de Abel nós estamos vendo aqueles que são transformados, que têm vida restaurada. Aqueles que vêm da linhagem de Caim são aqueles, deixa eu dizer assim, miseráveis. Não honra pai, não honra mãe, não conhece ninguém, não quer saber de nada. E se formam, são consagrados aos obreiros, são ministros, chega lá a ser ministro, ele diz que crente é ele, mas a arma dele não é crente. Aquela conversa antiga. Todo mundo conhece dessa lógica. E a crítica fácil é criticar um, mas ser criticado não. Se juntar em grupinhos, falar dali, falar daqui, isso é coisa natural do ser humano, mas tem tudo que acontecer. Jesus cuidou da vida dele para que ninguém viesse servir da vida dele. Então, o que acontece? Isso, essa oportunidade que você precisa entender. Tu tem a mente de Cristo. O que tem que acontecer, vai acontecer. Preserve a sua vida. Lembra-se do conselho de Paulo, o último, que ele diz assim: se for surpreendido por alguém, vós que sois espirituais, caminhai o tal com espírito de mansidão, orando por ti mesmo, para não ser tentado à prática, fazer de novo, ou voltar à velha criatura, ou agir de uma maneira inadequada com sua atitude de ser homem, mulher que teme ao Senhor. Homem de Deus, mulher de Deus, servo de Deus, jovem de Deus, a sua vida está em jogo. E à sua volta tudo é contado, tudo é somado. Seja do lado de dentro, crente, seja do lado de fora, não crente, todo mundo está de olho em você. E quanto mais você faz, mais você é cobrado. Forte abraço, Deus abençoe. Lembre, porque tem que se cumprir as Escrituras. Se não se cumprir as Escrituras, Jesus não precisava vir. Foi o cumprimento. Os discípulos no caminho de Emaús se embaraçaram, se encontraram com o mestre, entenderam que a coisa tinha que acontecer. Deus abençoe. E eu fico preocupado com essa situação. O que Jesus quis dizer com isso? Se ele quisesse, por que os discípulos não fizeram nada para impedir a morte de Jesus? Você sabe dizer por quê? Mas não me diga com palavras não, porque eu já estou não cansado, eu sou novinho, só tenho 53. Mas já ouvi muitas pessoas dizer com palavras que tinha que acontecer isso, que para isso tinha que se cumprir as Escrituras. Só na vida de Jesus. Para finalizar o meu argumento aqui com você nesta hora, eu quero deixar para você uma meditação no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo de número 10. Vai pelo versículo 25, vai analisando, mas leia com cautela, porque você vai encontrar aquela pessoa repetindo várias vezes aquela frase: nada me separa do amor de Deus, nem a morte, nem a angústia, nem a perseguição, nem a espada. Preste atenção nisso, tio. Preste atenção nesses detalhes. Porque quando chega essas coisas, um toquezinho, aí a gente descobre quem é você. O programa de reality shows nas redes sociais, nas televisões americanas e nacional, nós encontramos os temperamentos de casais. Que bom, né? Poderia ter esse negócio. Já que a palavra está tendo dificuldade de as pessoas interpretar, poderíamos fazer reality, para que alguém pudesse entender se ele pode ser consagrado ou não. Não bota o neófito aí, o obreiro pega o líder, bota o neófito e diz: não, tem que aprender. Nossa, aí consagra de qualquer jeito, faz qualquer coisa. Então é como diz meu querido amigo, não vou citar o nome dele para não fazer diferença aos outros, mas ele diz assim: um enxerto falso. A videira é Jesus. A videira, o símbolo é Jesus Cristo. Jesus não é a videira, ele é a vinha. A videira, a oliveira. Os enxertos no Evangelho. É tanto enxerto no Evangelho. É tanta coisa absurda no Evangelho. Mas não é o Evangelho absurdo. Quem lê o Evangelho encontra a verdade do Evangelho. Lendo o Evangelho, encontra-se a verdade no Evangelho. Os enxertos são de responsabilidade
pessoal e cada um deve pagar pelo seu preço. Não errei, de Deus ninguém se zomba, porque Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso ele separará. Então vamos ficar tranquilos, cada qual pega a sua bagagem, fique na posição, pregue a palavra de Deus. Se você voltar lá no tempo que Jesus estava ainda para ser crucificado, talvez você não ia querer. Você não ia querer fazer alguma coisa. Se você pudesse organizar a sua tropa, você ia lá impedir. Se você puder juntar seu grupo, os que favorecem os benefícios que você dá, ia com você, e é o que acontece. Vamos prestar atenção, é a palavra. Lá, alguns têm as tipologias temáticas de Judas, outros de Barrabás, na questão política. E a política é um negócio sério, né? Os protestantes são um negócio sério. Eu sou protestante, eu protesto contra o pecado, eu protesto contra a injustiça, eu protesto sobre todas as coisas que estejam injustamente no lugar do justo. Então, o que fazer? O meu amigo, na minha frente, ele é meu amigo, ele é meu querido. Na minha ausência, se ele puder cortar com o machado, ele corta. Mas eu tenho crescido, tenho chegado até aqui, vou usar uma frase parceira de amigos, que diz, olha, eu cheguei aqui e não foi assim, empurrado. Foi uma luta para chegar aqui. Muitos não conseguiram chegar aqui. São 53 anos de idade. E chegar aqui, e para manter-se desse jeito, tem que acreditar realmente que da onde eu era, da onde eu estava, como cheguei aqui, se não fosse com a ajuda da palavra de Deus. Prática. A prática da palavra, que Jesus disse, todo aquele que é que eu querer, eu penso eu, digo eu, todo aquele pois que escuta as minhas palavras e as pratica. A prática da palavra vem naquela questão de praticar. Não é que você seja justo, você vai praticando até ser. Você vai deixando, vai conferindo o que está errado. Poxa, eu estou fazendo errado. Eu estou fazendo errado e vai mudando, vai mudando, vai mudando. A sua vida muda. E você querendo mudar. Não ser como os escarnecedores, como os zombadores. Porque os escarnecedores não só apontam, diz que está do lado de fora do evangelho. Mas o escarnecedor, na realidade, é aquele que tem direito e abusa. Né? Abusa do direito, da liberdade que lhe é dada. Entende? Você tem uma casa, tem um pai, tem uma mãe, e aí você não aceita isso, viver, sabe quem são os seus pais, sabe quem são as suas mães, a sua mãe, e mais você prefere viver da maneira como você entende no seu teor, e vai viver a sua vida. Então a Bíblia separa você como filho pródigo. A lei da instituição brasileira reserva um artigo para cada uma coisa, cada um ato ilícito, cada uma quebra de estatuto, cada uma quebra de leis, então se torna injusto. E o filho pródigo reconheceu que quebrou um dos estatutos divinos, contra o céu e contra a terra, pecou contra Deus e contra seu pai. Então você veja onde você está errando, mas tem a Bíblia, a palavra de Deus, como a tua segurança, tá certo? Analise a sua Bíblia, leia ela devagarzinho, e você vai ver que o que tem que acontecer, vai acontecer. Contrário à vontade divina, para que se cumpra a palavra de Deus. Agora pensa se estivesse eu e você lá, no dia que Jesus foi para ser crucificado, o que você faria? Você ia deixar crucificar Jesus? Me responde, por gentileza. Você ia deixar crucificar a Jesus? Ia fazer um montinho? Ia fazer um mutirão? O que você ia fazer? Ia se esconder? Ia se associar à lei política, como aconteceu naquele tempo dos fariseus e saduceus, aquela lei religião toda ali? O que você acha? Eu vim para os que eram meus, disse Jesus, mas eles não me receberam. Apedrejaram, espancaram,
e o crucificaram e o mataram. Mas não foi só com Jesus não, fizeram com vários profetas antes. Jesus dizia, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu, né? Mas vocês apedrejaram, mataram os profetas. Então os fariseus vão matar profeta. O fariseu vai matar profeta. Mas não é profeta desse que bate o pé no chão, desse que roda, desse que pula. Não, não, não. Profeta é aquele que tem a mensagem para edificar, exortar e admoestar. É o que está escrito. É a ideia de Paulo nas cartas. O apóstolo dos gentios. Que maravilha. Olha, deixa eu parar aqui e agradecer por essa oportunidade. Que Deus abençoe.